Tá cansado de ter que ficar abrindo o Insomnia ou o Postman para estar testando as suas APIs? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar testes automatizados para suas APIs que usam o Fastify. Então se você se interessou, deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Então antes da gente criar os nossos testes automatizados, a gente vai ter que adaptar o nosso app.ts, que é a nossa classe da nossa aplicação. Então para isso, bora entrar aqui no nosso app.ts e abrir também o server. E aqui no nosso server a gente vai retirar, na verdade só recortar essas três linhas aqui. A gente recorta e a gente vai fazer o seguinte: Ctrl Shift P, organize imports, para ele já tirar todos os imports desnecessários. Agora a gente vai abrir o app.ts e a gente vai criar aqui um novo método chamado setupTypeProviderZod. E eu vou colar essa lógica aqui dentro. A gente vai estar importando tudo que a gente precisa. Primeiro adicionando o this aqui para a gente referenciar a este server aqui que a gente definiu lá no topo da nossa classe. E agora sim a gente vem e importa tudo que a gente precisa. E agora eu vou criar também um método chamado setupApp. E aqui, o que a gente vai fazer nesse setupApp? A gente vai chamar o setupTypeProviderZod e a gente também vai chamar o register routes. E o VS Code já coloca o this antes dos métodos, tá? Porque a gente está referenciando a essa mesma classe. E depois a gente retorna o this. Sempre recomendo aqui vocês sempre retornarem a classe novamente em todos os métodos. Pronto, agora a gente pode voltar aqui no nosso server e fazer o seguinte: eu vou estar excluindo essa linha que a gente chama de server aqui e eu vou estar movendo essa lógica desse server aqui para baixo. E aqui, em vez de passar essa constante que não existe mais para o app, eu vou só chamar a instância do Fastify aqui dentro. E aqui, para ele parar de dar esse erro, a gente vai utilizar o app.server e pronto. E aqui, onde a gente está montando a nossa classe, eu vou dar um setup app, que ele vai estar registrando todas as nossas rotas. Então a gente não precisa dessa linha aqui também. Olha o tanto que o nosso arquivo de configuração do server ficou mais enxuto, até porque toda a nossa lógica fica aqui no app.ts, porque é com ele que a gente vai estar montando a nossa aplicação. Então depois de ter feito essas alterações, a gente vai precisar instalar 3 bibliotecas. Mas antes, bora abrir aqui o Poku.io Docs. Ele tem a documentação em português do Brasil e é essa biblioteca que a gente vai utilizar para criar nossos testes. Square Cloud. Na Square Cloud você consegue fazer deploy das suas aplicações em menos de 2 minutos. E se você busca opções acessíveis, a Square Cloud é o melhor lugar para você. Até porque a Square Cloud oferece planos para você que quer apenas validar a sua ideia ou para você que já tem o seu projeto validado e só quer subir de nível com uma hospedagem veloz e eficiente. Caso você se interessou, o primeiro link da descrição é o link da Square Cloud para vocês testarem. Bora começar instalando aqui o Poku e o TSX e mais uma biblioteca de desenvolvimento que é a CrossEnv. Então a gente vai estar instalando a CrossEnv, a biblioteca também Poku e a TSX. Para que a CrossEnv? Para a gente conseguir passar a variável de ambiente Node-env como teste, para a gente estar meio que falsificando a URL de conexão. Porque nos testes a gente nunca faz inserções e buscas no banco real. A gente simplesmente cria mocks que são meio que exemplos de funcionalidades, certo? Por exemplo, a gente vai ter um usuário mock, que é um usuário fictício, da mesma forma que a gente vai ter uma inserção mock, que vai ser uma inserção fictícia, tranquilo? Então eu vou dar Enter aqui e esperar ela instalar. Agora que as bibliotecas já foram instaladas, a gente pode limpar o terminal e fechar. E a gente vem aqui na nossa pasta source e cria uma pasta chamada testes e também uma pasta chamada routes. E a gente cria o arquivo user.route.test.ts. E dentro a gente vai estar primeiramente fazendo o seguinte, que é criar um usuário mock. Então vou criar aqui o mock user, que é o nosso usuário fictício, e eu vou falar que ele é do tipo user model type, que vem lá da nossa pasta de models, tá? E aqui eu posso criar ele com o name João, vou colocar uma idade de 25 anos, vou colocar o e-mail como joão@email.example e vou passar também um identificador. E muito cuidado nessa hora, porque se a gente acessar aqui a nossa rota, a gente vai ver o seguinte aqui, ó, na nossa validação, que a gente está pedindo um ID com 24 caracteres. E pronto, eu gerei aqui um ID fictício com 24 caracteres. Agora que a gente criou o nosso usuário mock, a gente vai criar uma função que vai estar fazendo o setup do nosso app, tá bom? Então bora vir aqui e fazer o seguinte.
que é uma function chamada setupTestApp. E aqui dentro a gente simplesmente vai fazer o seguinte: return new app, e a gente passa aqui uma instância do Fastify, e a gente passa aqui também, ele está reclamando que a gente não importou, que a gente importa aqui, e a gente passa o setupApp. Pronto. Antes de criar o nosso teste, a gente vai ter que criar uma função onde a gente vai fazer um mock dos métodos de inserção, leitura e etc. do nosso modelo de usuário. Tá bom. Então, para isso, a gente vai criar uma função chamada mock async, e a gente vai ter que tipar ela aqui. Eu vou passar o generic type aqui com o T, que ele vai estender o valor de uma chave do nosso objeto, que é do tipo userModel, tá bom? E aqui como parâmetro nessa função, a gente vai receber o method, que vai ser do tipo T. Por exemplo, a gente quer fazer um find, ele vai ser o primeiro parâmetro que a gente vai passar. E a gente também vai ter a implementation, que vai ser a implementação, por exemplo, onde a gente vai simular a inserção, leitura. E aqui a gente vai falar que vai ser uma async function, que vai estar recebendo vários argumentos do tipo n e vai retornar um valor que a gente não sabe o tipo. E aqui não precisa ter o async, tá? Eu viajei aqui. E pronto, a gente já pode definir a lógica para isso aqui. Primeiro a gente vai pegar o nosso model, que vai receber userModel, e a gente afirma que ele é um record, que a chave é uma string e o valor é n. E agora a gente vai criar uma constante onde a gente vai salvar o valor original do método que a gente quer criar o mock, porque esse mock vai ser temporário para não afetar outros testes. Então, para isso, a gente vai salvar aqui simplesmente pegando o model e passando aqui o method. Então, a gente vai pegar dentro do nosso model original o método que a gente quer fazer o mock. Então, a gente tipa aqui que esse method é uma string, para ele parar de dar o erro. E agora que a gente fez isso, a gente vai acessar de novo esse método, vai falar que ele é uma string, ou seja, que a gente consegue acessar uma chave do model utilizando ele. E a gente vai falar que ele vai receber uma async function, que vai ter vários argumentos do tipo n, um array de n. E no final ele vai executar a implementation que a gente recebe aqui pelos parents, tranquilo? E a gente passa todos esses argumentos aqui para essa implementation. E logo aqui embaixo a gente retorna uma arrow function, que mais para frente a gente vai chamar ela de restore, que é o que vai estar restaurando para o original. Então a gente vai acessar aqui de novo o método e a gente vai passar aqui o original. Agora sim a gente pode criar nossos testes. Mas antes da gente criar, a gente tem que entender que a gente vai ter 3 camadas básicas de um teste. Primeiro, a gente vai criar um bloco de testes que a gente utiliza a função describe, que vem lá do Poku. E nessa função aqui describe, a gente passa para ela primeiro uma string, que é o nome do bloco de testes. Vou colocar aqui users route test. E depois a gente passa uma função que a gente vai estar definindo os testes dentro dela. Como nossos testes vão ser assíncronos, porque a gente vai fazer requisições para a nossa API de forma como um mock, injetando, mas sim, vai ser requisições. Então a gente passa aqui em uma função assíncrona e aqui dentro a gente vai definir os testes. E para isso a gente utiliza o it e a gente importa ele lá do Poku. E aqui no nosso it a gente vai definir o nome do teste. Então eu vou passar aqui get/users e eu vou colocar aqui pega todos os usuários, meio que descrevendo o que é o nosso teste. E aqui a gente passa a nossa função. E aqui no nosso it eu esqueci, mas a gente passa um await para ele estar esperando este teste terminar para depois ir para o próximo teste, tá bom? Então, bora começar aqui definindo o nosso teste da seguinte maneira. A gente vai criar a constante restore que eu falei anteriormente para vocês, utilizando o mock async. E aqui para o mock async, primeiro a gente vai passar o find e a implementação que a gente vai passar é uma arrow function que vai retornar um array com o nosso mock user. E aqui embaixo a gente vai criar o nosso app utilizando o setup test app. E agora que a gente fez isso, a gente vai criar um try finally. E aqui quando o nosso bloco do try terminar, a gente vai simplesmente fazer o seguinte, que primeiro é executar a função de restore para estar restaurando o mock para o valor original. E a gente também vai fazer um app.server.close, tá? Para a gente estar fechando a instância, para a gente não abrir uma atrás da outra, tranquilo? E aqui no bloco de try, a gente vai primeiro fazer uma injection na nossa API. Então, app.server.inject
E a gente vai passar um objeto como parâmetro para esse inject. E aqui nesse parâmetro a gente vai passar um method, que vai ser um get. E a gente também vai passar a URL, que no caso vai ser /users. Depois a gente vai pegar o body, utilizando o res.json. Aí aqui na injection ela retorna uma promise, então use o await. E a gente vai passar aqui o res.json para estar transformando em um objeto JavaScript. E a gente vai estar verificando se o que ele retornou para a gente está tudo correto. Então, bora utilizar aqui o assert, que a gente vai estar importando lá do Poku também, tá? Sempre import do Poku. E esse assert faz a verificação de dados. Se os dados estão do mesmo jeito que a gente espera que eles estão. Então para isso a gente vai passar o assert.strict equal, ou seja, tem que ser idêntico a quê? Então, o nosso res.statuscode tem que ser idêntico a 200. E a gente pode passar aqui o assert.strict equal, que o body.data.length é 1, tá? Porque como a gente definiu aqui em cima, tem que retornar apenas um item dentro do array. E a gente também vai verificar se o body.data, o primeiro item do nosso data, tiver um nome igual ao do nosso mock user.name, então deu tudo certo. Já bora testar aqui o nosso primeiro teste. E para isso a gente vai passar o pnpm cross env node. E para a gente testar, a gente vai ter que vir aqui no nosso env.ts. E aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no process.env e a gente vai passar um objeto e vai passar um spread operator aqui, todas as variáveis de ambiente, mas no lugar aqui da MongoDB underline URI, a gente vai passar o seguinte: process.env.nodeenv é igual a teste. Se for, a gente vai passar um http localhost 1234/teste. Caso contrário, a gente passa process.env.mongodb URI. E pronto, a gente pode voltar aqui no nosso users root.ts e a gente pode abrir o terminal e tentar executar aqui o nosso teste. E ele passou corretamente. Então, bora criar o nosso outro teste, que agora é o de criar o usuário. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, await it, post/users, cria um novo usuário. Aí aqui dentro a gente vai criar de novo o restore, só que dessa vez a gente vai passar aqui o create. Então a gente vai fazer um mock do método create e a gente vai passar a implementação que vai simplesmente receber um data aqui nessa função, que vai ser do tipo user model type e vai retornar para a gente o seguinte, que vai ser todo o data mais o ID, que vai ser do mock user.id, tá? E a gente vai criar de novo o nosso app aqui embaixo, utilizando o setup test app. E a gente vai criar o nosso try finally de novo, fazendo a mesma coisa. E aqui no nosso try, a gente vai criar a requisição de novo, né? A injeção de novo. Só que agora passando o método como post e passando a URL como /users e passando no payload, que no caso é o body, o seguinte, que é o nosso mock user, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar os dados. Esqueci de novo do await aqui. A gente vai pegar o body utilizando o res.json e agora a gente vai começar as verificações utilizando o assert.strict equal. Então, o res.statuscode tem que ser 201. E agora a gente vai verificar se o dado que está no body tem a chave name e a chave name tem o mesmo nome do nosso mock user.name, certo? Então agora bora executar de novo os nossos testes. E pronto, o nosso teste deu certo. Bora copiar esse comando e bora estar criando um script para ele aqui no nosso package.json. O nome desse script vai se chamar teste e esse vai ser o nosso teste, tá bom? E pronto, quando a gente quiser rodar os nossos testes, basta a gente executar o pnpm teste, que ele vai estar executando os nossos testes para a gente, certo? Então vou fechar o terminal e bora criar agora o teste para atualizar o usuário tanto completamente quanto parcialmente. Mas bora começar pelo completamente, que é com put. Então bora await it put atualiza completamente. E a gente vai fazer de novo, criando aqui um
novo mock, utilizando o mock async, e a gente vai passar agora o find by ID and update. E a implementação vai ser a seguinte, vai ser uma arrow function que vai estar recebendo um data do tipo user model type. A gente também recebe aqui um outro parâmetro que a gente só vai estar ignorando mesmo. E a gente retorna um objeto com o mock user, fazendo um spread aqui no mock user e também no data. Na verdade, a gente vai retornar um spread só com data. E aqui embaixo a gente vai estar criando o nosso app de novo e criando um try finally de novo também, passando o nosso restore, passando o app.server.close. E aqui dentro do try a gente cria a nossa lógica, que a gente vai fazer a inject, utilizando o método put, passando a URL de barra users barra e o mock user.id e passando aqui o payload da seguinte forma, que vai ter um name e que eu só falei que tem que ser um user model type para a gente ter o autocomplete. Então vou passar aqui o name que vai ser João atualizado, uma idade de 26 anos. Vou passar aqui também o e-mail de joão2@example.email agora e o ID eu não vou estar atualizando. Aqui embaixo a gente pega o body utilizando o res.json e agora a gente faz as verificações com assert.strict equal. Se o res.statuscode foi 200, a gente vai fazer aqui se o assert. A gente vai verificar também se o res.data.name é idêntico a João atualizado que eu coloquei. Atualizado. Opa, que não é res, que é body. E a gente salva e a gente já pode testar de novo a nossa aplicação utilizando o PNPM teste. E tudo deu certo mais uma vez. Agora a lógica do patch vai ser bem parecida, mas a gente vai fazer só algumas adaptações. Então, por conta disso, eu vou só copiar o teste, colar aqui e vou atualizar aqui, ó, algumas coisinhas. Como que eu vou colocar patch, aqui eu vou passar parcialmente. Vou estar colocando só aqui explícito que precisa passar um ID, tá? E aqui no do patch, cadê? Aqui. A gente vai passar, em vez de um user model type, a gente vai passar um partial, ou seja, a gente não precisa passar um user model type completo. E aqui eu vou passar o mock user como um spread com data, tá? E aqui a gente vai mudar para patch. E aqui eu não vou querer mudar o e-mail e nem o nome. Eu vou querer mudar só a idade para 30, tá? E aqui no res.statuscode tem que ser 200 e no body.data.age tem que ser 30, tá? Agora na minha visão tá tudo certo, bora testar de novo e deu tudo certo novamente. Agora bora criar o nosso último teste, que é o de deletar o usuário. Então a gente vai criar aqui, vou criar a nossa constante restore utilizando o mock async, mas agora com o find by ID and delete. E a implementação vai ser muito simples. A gente só vai retornar o mock user e aqui embaixo a gente vai criar o nosso app de novo e cria o nosso bloco try finally aqui. E em todos app.server.close coloque um await, tá? Para ele estar esperando fechar o servidor antes de ir para o próximo teste. E aqui no nosso try a gente vai fazer a mesma coisa, passar o await app.server.inject, mas agora no método a gente vai passar o delete, a gente vai passar a URL que vai ser um /users /mock user.id e a gente não passa nada no payload. A gente vai pegar o body res.json e agora a gente vai verificar se a res.statuscode foi 200 e se foi, tudo deu certo. A gente nem precisa aqui do body, bora tá removendo isso aqui, bora tá rodando os testes de novo. E tudo deu certo, tá bom. Agora a gente já criou os nossos testes automatizados. E tudo isso sem precisar abrir o Insomnia. Uma coisa que eu acho que pode ter ficado confuso para vocês é o porquê desse mock async. O que a gente faz nesse mock async é simplesmente passar a chave do user model que a gente quer acessar, que é o que a gente usa aqui na nossa rota original, ó, para estar criando os usuários e etc. Mas, por exemplo, aqui a gente está na rota put, né? Aqui. Tá vendo que a gente utiliza o
userModel.findById and update, se a gente vir aqui, ó, no nosso put também, o que que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar criando um mock em cima dessa chave. A gente vai criar um findID and update fictício, onde a gente injeta uma outra função nela só para fingir que a gente procurou um usuário pelo ID e depois atualizou. Mas como na verdade a gente só executou essa funçãozinha aqui, certo? E é isso que a gente fez. A gente só trocou o valor daquele objeto para essa rota utilizar aquele mock, entendeu? E aqui no final, quando a gente chama essa função restore, a gente está chamando essa arrow function aqui, que volta para o valor original daquela chave, fazendo com que não afete em outros testes. Tranquilo? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido sobre testes. É um assunto bem chato, às vezes você nem vai querer criar um teste para sua aplicação, mas isso te ajuda bastante, porque desta forma você tem os testes totalmente automatizados com apenas uma linha de comando. E se você quer entrar nesse ramo de back-end, é de suma importância que você aprenda sobre testes, porque isso é um dos requisitos para caso você queira uma vaga de emprego. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido e aprendido como criar os testes. Caso tenha restado alguma dúvida, na descrição vou estar deixando o link de uma comunidade do Discord, onde você pode entrar e mandar uma dúvida lá no chat de ajuda à programação. E eu me chamo Eduardo Augusto, estou muito feliz que você tenha assistido até aqui e é por isso que eu gosto muito de você.